Le mete com radar angolano, le puxa com radar angolano, le mete com radar angolano, le puxa com radar angolano, che é radar angolano, le mete com radar angolano, le puxa com radar angolano. Isso é desperdício, isso são pessoas muito vazias, de muito ódio. Essa era acabou, essa era de ódio acabou. Isso é ódio, isso é maldade. São pessoas que nunca se emendam. O mínimo de inteligência as pessoas têm para perceber que algumas fotos que estão aí é de um tempo atrás, de 5, 6 anos atrás da Isabel, 7 anos atrás da Isabel. E outras sim, são atuais. O que você imagina que é feito às cidades? O problema é a visão de mundo nossa. Como que é viver na Europa? Vais gritar aonde? Você, Rui, que viveu na Europa, eu me lembro de um vizinho meu, uma vizinha angolana que começou a gritar no apartamento: ai, minha mãe morreu, minha mãe. O vizinho falou: ó, vizinha, por favor, presta atenção. Vai chorar longe daqui, preciso descansar. Vocês têm amor, vocês conseguem imaginar como a Isabel está? Por acaso Isabel tem um irmão africano de pai e mãe? Só tem de pai. Você pensa que os irmãos deles vão lá na casa dele? Não, ela está sozinha. Vocês querem que ela se enlouqueça ou ela se mata? Porque a Isabel se enforcou. A ala do ódio, não quero parar de despejar o ódio. Você faz uma reportagem desse tipo e manda uma equipe para ir conversar com ela para fazer o quê? Era assim que se fazia com Jonas Savimbi. Você manda uma equipe para conversar com ele e a sua televisão fica a lhe insultar o mês inteiro. Quando se manda uma pessoa para conversar com a Isabel, uma equipe do Estado, do governo de Angola, portanto, o governo de Angola tem que sinalizar, como instituição do bem, que não vai fazer nenhuma notícia ruim contra ela. Por isso que está vindo conversar com ela. Não é porque estou em conversar com ela, mas a minha emissora, a linha editorial da televisão, ele apresentar como sem coração, sem sensibilidade. Isso é cultura de ódio, é repugnante. O pior é nosso país. É nosso país. Tudo que aparece de conflito, agravam a coisa, não conseguem resolver, não querem resolver. Quer dizer, é lhe curvar, lhe humilhar. Não há discernimento, não há maturidade republicana, não há uma forma de pensar de pátria, de república, não há. São indivíduos de associação de bairro que assumiram a imprensa nacional, que assumiram lugares de república, lugares viscerais à nação. Como podem deixar essa senhora produzir uma coisa desse tipo no momento que o governo precisa contornar o cenário, uma negociação humana, educada? Como pode uma nação, que aquele homem governou todo esse tempo, que essa mesma emissora bajulava, vai expor a filha dela dessa maneira? Para ganhar o quê? Isso é para fazer a Isabel aceitar o quê? Isso é trair o presidente, isso é trair a pátria, isso é fazer com que o presidente fracassa. Alguém está a manipular o presidente para lhe dar chute na bunda, vão lhe induzir no precipício, depois ele perde todas as linhas de batalha. Quem faz isso é inimigo de João Lourenço. Quem está a produzir essa matéria é inimigo número 1 de João Lourenço. Ele está fazendo de tudo para João Lourenço fracassar, para o João Lourenço não conseguir reconciliar-se com a Isabel. Se eu fosse João Lourenço, eu ia pedir imediatamente quem foi o maluco que me fez essa matéria. Se eu estou indo em encontro dela, para eu negociar com ela, para eu me harmonizar com ela, para eu superar esse obstáculo, vocês me fazem uma reportagem desse tipo, ela vai me receber como quem? Com tanta hostilidade vindo do meu lado. Como eu me preparo para ir reunir consigo, mas antes de eu sair da minha casa, eu começo a te falar tão mal, a minha imprensa se prepara para te estender. Só que isso é nosso país, o pior de tudo não é problema dele, é problema do nosso país. O nosso país tem que estar bem nos próximos 90 dias. Nós temos negócios nesse país para dar certo, nós temos sonhos nesse país, nós não podemos arrumar as malas e fugir de Angola. Não podem fazer isso com a gente como se fossem aqueles europeus que assistiram a guerra da Ucrânia escalar e não foram capazes de conter aquela guerra. É esse tipo de inteligência que querem trazer para o nosso país? Essa é a matéria que vamos fazer agora. Nós não conseguimos dar um banho de civismo, de harmonizar com a Isabel, apertar a mão, ela se sentir acolhida. Não há análise para entender como a Isabel tem que... Quem está a sofrer mais de tudo isso é a Isabel, porque ela está desamparada culturalmente também. O único parente dele angolano é o pai. Os irmãos, sim, mas você pensa, você se coloca no lugar dele. Olha a cidade, olha as metrópoles, como é vida no Ocidente. Pensa aqui como Angola, que você pode extravasar, gritar. Onde ela pode gritar? É num shopping, ela extravasar dentro de uma igreja. No meio daquele barulho, você vai pensar que ela está a cantar, está a aproveitar e extravasar. Ela precisa tomar uma gelada, precisa tomar umas frias, ela tem que se sentir isolada no meio da multidão, pelo menos isso, do que isolada dentro de um quarto. Você vai gerar depressão nessa moça. As pessoas têm que ser seres humanos, têm que conseguir entender as coisas. Essa matéria faz sentido num povo sem alma, um povo vazio, um povo cheio de uma multidão de invejosos. Essa matéria faz sentido porque pessoas normais, razoáveis, de bem com a vida, de bem com o espírito, de bem com a alma, essa matéria dá nojo.
Querem contaminar de maldade quem? Querem afetar todos nós para nos tornar todos nós odiosos, pessoas que cultuam o ódio, a maldade e a vingança. Alguns angolanos têm que se demarcar como contra o ódio, contra a vingança. Eu reprovo completamente essa linha editorial da TPA. Mas completamente. É ridículo. Isso vai vos causar vergonha tarde ou cedo. Isso é desperdício, isso. São pessoas muito vazias, de muito ódio. Essa era acabou. Essa era de ódio acabou. Isso é ódio, isso é maldade. São pessoas que nunca se emendam. O mínimo de inteligência as pessoas têm para perceber que algumas fotos que estão aí é de um tempo atrás, de 5, 6 anos atrás da Isabel, 7 anos atrás da Isabel. E outras sim, são atuais. O que você imagina que é feito às cidades? O problema é a visão de mundo nossa. Como que é viver na Europa? Vais gritar aonde? Você, Rui, que viveu na Europa, eu me lembro de um vizinho meu, uma vizinha angolana, que começou a gritar no apartamento: ai, minha mãe morreu, minha mãe. O vizinho falou: ó, vizinha, por favor, presta atenção. Vai chorar longe daqui, preciso descansar. Vocês têm amor, vocês conseguem imaginar como a Isabel está. Por acaso Isabel tem um irmão africano de pai e mãe? Só tem de pai. Você pensa que os irmãos deles vão lá na casa dele? Não, ela está sozinha. Vocês querem que ela se enlouqueça ou ela se mata? Porque a Isabel se enforcou. A ala do ódio, não quero parar de despejar o ódio. Você faz uma reportagem desse tipo e manda uma equipe para ir conversar com ela para fazer o quê? Era assim que se fazia com Jonas Savimbi. Você manda uma equipe para conversar com ele e a sua televisão fica a lhe insultar o mês inteiro. Quando se manda uma pessoa para conversar com a Isabel, uma equipe do Estado, do governo de Angola, portanto, o governo de Angola tem que sinalizar, como instituição do bem, que não vai fazer nenhuma notícia ruim contra ela. Por isso que está vindo conversar com ela. Não é porque estou em conversar com ela, mas a minha emissora, a linha editorial da televisão, ele apresentar como sem coração, sem sensibilidade. Isso é cultura de ódio, é repugnante. O pior é nosso país. É nosso país. Tudo que aparece de conflito, agravam a coisa, não conseguem resolver, não querem resolver. Quer dizer, é lhe curvar, lhe humilhar. Não há discernimento, não há maturidade republicana, não há uma forma de pensar de pátria, de república, não há. São indivíduos de associação de bairro que assumiram a imprensa nacional, que assumiram lugares de república, lugares viscerais à nação. Como podem deixar essa senhora produzir uma coisa desse tipo no momento que o governo precisa contornar o cenário, uma negociação humana, educada? Como pode uma nação, que aquele homem governou todo esse tempo, que essa mesma emissora bajulava, vai expor a filha dela dessa maneira? Para ganhar o quê? Isso é para fazer a Isabel aceitar o quê? Isso é trair o presidente, isso é trair a pátria, isso é fazer com que o presidente fracassa. Alguém está a manipular o presidente para lhe dar chute na bunda, vão lhe induzir no precipício, depois ele perde todas as linhas de batalha. Quem faz isso é inimigo de João Lourenço. Quem está a produzir essa matéria é inimigo número 1 de João Lourenço. Ele está fazendo de tudo para João Lourenço fracassar, para o João Lourenço não conseguir reconciliar-se com a Isabel. Se eu fosse João Lourenço, eu ia pedir imediatamente quem foi o maluco que me fez essa matéria. Se eu estou indo em encontro dela, para eu negociar com ela, para eu me harmonizar com ela, para eu superar esse obstáculo, vocês me fazem uma reportagem desse tipo, ela vai me receber como quem? Com tanta hostilidade vindo do meu lado. Como eu me preparo para ir reunir consigo, mas antes de eu sair da minha casa, eu começo a te falar tão mal, a minha imprensa se prepara para te estender. Só que isso é nosso país, o pior de tudo não é problema dele, é problema do nosso país. O nosso país tem que estar bem nos próximos 90 dias. Nós temos negócios nesse país para dar certo, nós temos sonhos nesse país, nós não podemos arrumar as malas e fugir de Angola. Não podem fazer isso com a gente como se fossem aqueles europeus que assistiram a guerra da Ucrânia escalar e não foram capazes de conter aquela guerra. É esse tipo de inteligência que querem trazer para o nosso país? Essa é a matéria que vamos fazer agora. Nós não conseguimos dar um banho de civismo, de harmonizar com a Isabel, apertar a mão, ela se sentir acolhida. Não há análise para entender como a Isabel tem que encarar. Quem está a sofrer mais de tudo isso é a Isabel, porque ela está desamparada culturalmente também. O único parente dele angolano é o pai. Os irmãos, sim, mas você pensa, você se coloca no lugar dele. Olha a cidade, olha as metrópoles, como é vida no Ocidente. Pensa aqui como Angola, que você pode extravasar, gritar. Onde ela pode gritar? É num shopping, ela extravasou dentro de uma igreja. No meio daquele barulho, você vai pensar que ela está a cantar, está a aproveitar e extravasar. Ela precisa tomar uma gelada, precisa tomar umas frias, ela tem que se sentir isolada no meio da multidão, pelo menos isso, do que isolada dentro de um quarto. Você vai gerar depressão nessa moça.
As pessoas têm que ser seres humanos têm que conseguir entender as coisas. Essa matéria faz sentido num povo sem alma, um povo vazio, um povo cheio de uma multidão de invejosos. Essa matéria faz sentido porque pessoas normais, razoáveis, de bem com a vida, de bem com o espírito, de bem com a alma, essa matéria dá nojo. Querem contaminar de maldade quem? Querem afetar todos nós para nos tornar todos nós odiosos, pessoas que cultuam o ódio, a maldade e a vingança. Alguns angolanos têm que se demarcar como contra o ódio, contra a vingança. Eu reprovo completamente essa linha editorial da TPA. Mas completamente. É ridículo. Isso vai vos causar vergonha tarde ou cedo. Le mete con radar angolano, le puxa con radar angolano, le mete con radar angolano, le puxa con radar angolano, che e radar angolano, le mete con radar angolano, le puxa con radar angolano.